desligar esse daqui. Será que eu desliguei? Eu acho que eu vou apertar. Eu ouvia, quando era criança, a rádio AM de Moscou, lá no Acre. Eu ouvia a rádio AM de Moscou. Eu ouvia a Voz da América, que era no auge da Guerra Fria, em 75. Eu tinha 15 anos. Não tinha televisão onde eu nasci. Então a gente ficava ouvindo essas rádios. Ouvia uma, ouvia outra. Aí uma falava uma coisa, outra falava outra. E a gente ficava: caracoles, o que está acontecendo? A rádio AM de Moscou e a Voz da América eram transmitidas em português. A Terra tem uma ionosfera. Então a Rádio Moscou transmite. Ela joga essa onda para a superfície da Terra. E aí que eles tinham uns transmissores especiais para a América Latina que na verdade apontavam para o céu. Batia, refletia e caía lá no Acre. Era isso. E isso só é possível por causa da ionosfera. Senão, não seria possível ouvir a rádio AM de Moscou e a Voz da América. Eles transmitiam em português. Era a Guerra Fria. Então eles queriam convencer o mundo de que o comunismo era maravilhoso. Mesma coisa a Voz da América, que era uma rádio americana. Transmitia em português para convencer o mundo de que o capitalismo era incrível, que os americanos eram melhores. Até hoje eles fazem isso com os cubanos. Quando você manda uma onda eletromagnética, ela não atravessa a Terra. Moscou está do outro lado do mundo. Então, para eu ouvir daqui, precisava ter a ionosfera. Para a onda bater, refletir e cair lá no Acre. Você sabe que quando eu estava com 1 ano, a minha mãe, eu estava com 1 ano e pouco. A minha mãe estava num barco com meu pai, um batelão que a gente chama. Daí eu tive uma doença que era uma croup, tipo croup assim, sabe croup? Tipo croup. Que você fica com a garganta obstruída, não consegue respirar direito e tal. No meio do rio. E só tinha. A gente estava 3 dias do próximo médico e só tinha querosene no barco. A única coisa. Daí a minha mãe pegou e colocou 2 gotas de querosene num copo d'água e me deu. Tô falando sério, eu tomei aquilo. Evidente que não tinha nenhuma conexão, mas eu sobrevivi, né? Eu sobrevivi, né? No mesmo dia, minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora. Eu ia dar o meu primeiro salário para Nossa Senhora. A minha mãe, que é uma mulher muito esperta, o que ela fez quando eu tinha uns 14, 15 anos? Eu datilografava muito bem. Daí ela me contratou para ser secretário do meu pai. Eu ficava lá, datilografando. Daí o primeiro salário não apareceu. Aí o segundo salário, aí apareceu, o primeiro já tinha ido para Nossa Senhora. Eu tomei querosene. Isso é veneno, isso é veneno. 2 gotas de querosene num copo d'água. Muito doido isso, né?
era menino e a gente viajava do Acre pro Rio, era voo visual. O piloto dirigia com o olho, não tinha radar, não tinha nada. Pra vir do Acre pro Rio, eram 3 dias. Você saía de Rio Branco, aí pousava em Porto Velho, aí de Porto Velho pousava em Brasília, aí Rio. Era um avião a hélice. Quando cheguei aqui no Rio, eu fiquei chocado, porque o maior espaço que eu tinha visto sem árvore era campo de futebol, né? Lá onde eu nasci, no lugar onde eu nasci. Tudo era com árvore, assim, todos os lugares, tudo tinha árvore. Eu nunca tinha visto, assim, 100 metros por 100 metros sem árvore. Todos os lugares tinham árvore, meu quintal era cheio de árvore. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, gente, não tem árvore. E o Rio tem árvore pra caramba, uma das cidades mais arborizadas. O Rio é fantástico, depois que você vai. Mas eu nunca tinha visto, sabe? Fora campo de futebol. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu fiquei com o olho assim meio vermelho. Aí eu fui no médico, aí ele falou que eu tava com fotofobia, que a claridade daqui era muito diferente da claridade da Amazônia. Aí eu comprei um óculos escuro, assim, daquele Ray-Ban, que tava na moda na época. Aí meus amigos de São Vicente ficavam me gozando, dizendo que eu tava tirando onda, que eu ficava de óculos escuros pra cá e pra lá. Mas não era onda. É porque a luz, a luminosidade, era muito diferente da que eu tava acostumado. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro. A gente tem certeza. Tem uma coisa muito gráfica. Tem uma equipe de astrônomos que durante 10 anos mediu a trajetória das estrelas no centro da galáxia. 10 anos os caras no observatório. E eles colocaram isso num gráfico. O gráfico são elipses, as trajetórias que um corpo gravitacional faz em torno do outro. A gente faz uma elipse em torno do Sol. Só que a nossa elipse é muito parecida com um círculo, mas é uma elipse. E aí aqui tem um vazio, tem um nada. E um monte de estrelas circulando em torno. E nesse ponto aqui não tem nada no telescópio. E aí é o seguinte, tem que ter alguma coisa que esteja puxando essas estrelas naquele ponto ali. E não pode ser uma matéria escura, porque é uma coisa pontual, ali, no centro. E a gente não tem outra explicação que não seja um buraco negro. Essa é apenas uma das evidências. Tem um monte de outras evidências. Por exemplo, como é que a luz se comporta na vizinhança dele? O buraco negro é um objeto que Júlio Verne não conseguiria descrever. Quando eu era aluno de gravitação, há 25 anos atrás, o buraco negro era apenas uma solução das equações de Einstein. Interessante, mas ninguém achava que fosse verdade. Aí depois os astrônomos foram encontrando umas coisas que não tinham outra explicação a não ser o buraco negro. E ele ganhou uma existência. Essas equações continuam válidas até hoje, equações de Einstein. Estão usando 100 anos agora, este ano. Nunca houve nenhum fenômeno que deixe provar se vão testadas em várias circunstâncias. Einstein é outro assunto. Mas isso eu também acho uma coisa muito bonita. Como é que você adquire uma realidade? Porque existem soluções para problemas físicos que a gente fala assim, não, essa não tem realidade física. Ninguém tem problema com isso. A gente está acostumado a ter uma solução que não tem realidade física. Geralmente isso é da matemática. É que os matemáticos têm um compromisso, mas nem tanto. Eles podem criar mundos que não têm nenhuma conexão com a realidade. Então a gente joga fora. A gente está acostumado a jogar fora soluções que não têm realidade física. E o buraco negro era uma delas. Só que depois, caramba! Tudo que você vê no centro da galáxia não pode ser explicado por buraco negro. O buraco negro mais conhecido que a gente tem é que a matéria ela se atrai, né? A gente se atrai, tá todo mundo se atraindo aqui. Mas como essa massa é pequena, a gente não, eu não caio nos seus braços, por exemplo, mas supostamente estamos todos nos atraindo aqui, já mostrei. E a Terra está nos atraindo. Então, por exemplo, se você estiver lá de uma montanha, a atração gravitacional é muito maior do que planetas e luas. É por isso que a gente fala assim, pra você explicar astrologia, alguma conexão, é complicado, entendeu? Você ao lado de uma montanha, a montanha te impacta muito mais do que qualquer astro. Mas enfim, isso é só um parêntese. Aí você faz calma e vê que a montanha te atrai. Só que então, por isso que o efeito de um planeta, se for gravitacional, se for efeito físico, ele é completamente irrelevante, entendeu? Mas enfim, isso não é necessariamente a refutação da astrologia. E o buraco negro é o quê? Você imagina essa matéria que se atrai, e dependendo da quantidade de massa acumulada, aquilo vai ficando tão denso, tão denso, tão denso, que é a questão é a seguinte: a equação da relatividade, é simples explicar isso, a questão é espaço-tempo. Tem uma coisa que você fala assim, tá que o espaço está acontecendo alguma coisa como se fosse um palco, entendeu? Na física newtoniana é assim, você tá lá e o palco tá lá. O ator vai lá interagindo com o outro e o palco tá lá, não tá se mexendo. Na física einsteiniana, o palco é espaço-tempo. O palco tá se mexendo, entendeu? Então o ator no palco, ele distorce o palco.
muito palco, até que esse palco se fecha em torno dos atores. Eu acho essa metáfora interessante. Porque o buraco negro é uma região intransponível. Tudo que entra não sai mais. É o único lugar. É um lugar intransponível da física. Tem uma história também que é muito engraçada, com o Hernani Moraes, que é ator. Aliás, um excelente ator. Só que lá atrás o Hernani, ele também era professor de física. Aí um dia, quando ele começou a dar aula, ele se virou para mim e falou assim: João, amanhã eu vou dar uma aula sobre elétrons e tem uma coisa que me veio à cabeça. Como é que aqueles nêutrons, aqueles núcleos estão ali todos juntos, carregados, como é que eles não se repelem? Porque cargas iguais se repelem, né? Aí a gente ficou lá discutindo aquilo, mas é que o motivo pelo qual eles não se repelem, a gente não discute na física básica. A gente só vai ver muito depois na física nuclear, que é muito mais complicada do que a física eletromagnética. Ele estava lá, estressado com aquilo, porque ele não entendia. Ele dizia, pô, mas é a primeira coisa que vão me perguntar, isso é óbvio, né? As cargas se repelem, os núcleos estão carregados, enfim. E aí que as leis da física, às vezes, te levam a caminhos muito mais estranhos e complexos do que a realidade que a gente consegue entender. Por exemplo, uma coisa fácil de você entender. Você pega essa mesa aqui, ela é sólida. Todo mundo acha que essa mesa é sólida, ninguém duvida disso, a minha mão não entra. Acontece que hoje em dia a gente sabe que essa mesa não é sólida. De jeito algum ela é sólida. A gente sabe o tamanho do átomo, a gente sabe o tamanho do caroço do átomo, do núcleo, a gente sabe perfeitamente bem. Só para você ter uma ideia, imagina um núcleo de um material qualquer, pode ser um material duro, pode ser ferro. Aumenta esse núcleo até ele ficar do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Coloca essa bolinha de ping-pong, esse núcleo, lá no centro do Maracanã. Lá fora, por trás das arquibancadas, estão circulando os elétrons. Lá fora, a 300 metros, aqui no meio é tudo vazio. Aí o outro núcleo está lá na UERJ. O outro está na Mangueira. Essas são as bolinhas de ping-pong. Na verdade, hoje em dia a gente nem usa mais imagem de bolinha. A gente usa como se fosse assim, uma nuvem de probabilidades. É assim que a mecânica quântica faz. Então essa nuvem que está aqui em torno do Maracanã, essa nuvem é um átomo, entendeu? Lá dentro é tudo vazio. O outro está lá na UERJ com a sua nuvem de elétrons. Essa é a matéria. Mesmo a matéria mais densa que a gente conhece. E essas estrelas, elas são muito densas. É exatamente quando esses núcleos se encontram que aí vira uma estrela. A estrela de nêutrons, por exemplo, é quando todos esses núcleos colapsam. Então, se você pegasse uma colher de sopa de uma estrela dessas, ela ia pesar milhões de toneladas, porque está tudo comprimido. Quer dizer que essa coisa da dureza da matéria, isso é uma coisa meio ilusória, entendeu? A minha mão não entra porque essas bolinhas, elas têm uma força muito grande entre elas, que é a força eletromagnética. Elas formam como se fosse uma grande rede. Essas redes não interpenetram, mas lá dentro é vazio. Então essa coisa da solidez da matéria, isso não é tão óbvio assim, entendeu? Relatividade. Ela prevê que quando você tem o Sol aqui e uma estrela,
a luz vem. A luz é atraída pelo Sol. E aí que os raios de luz, eles se curvam um pouco. Isso você não vai ver normalmente, né? O Sol. Você não vai ficar olhando para o Sol. Não tem jeito, né? Mas existe um momento em que você pode ver isso, que é o eclipse total do Sol. Quando está um eclipse total do Sol, o que você pode fazer é o seguinte. Você tira uma foto do céu, ali onde o Sol vai passar. Você sabe a posição exata de cada estrela. E melhor ainda, a posição relativa entre duas estrelas, que é melhor de medir. Então tá lá. 2 estrelas ali. Aí o Sol está passando aqui, nesse eclipse. E você pode olhar para o Sol. Aí você vai perceber que a posição das estrelas está ligeiramente distorcida, porque 2 delas estão mais distantes. Porque as estrelas estão aqui. O Sol está aqui. Então, elas viriam assim para você, ó. Mas aí, a luz é atraída pelo Sol e faz uma curva. Então elas aparecem aqui para você. Na verdade, elas estão aqui, ó. Ela faz assim, você vê ela aqui. Essa é uma predição da relatividade que nunca tinha sido testada. Aí ia ter aquele eclipse. E os 2 melhores lugares da Terra para observar eram Sobral, no Ceará, e São Tomé e Príncipe. Aí mandaram 2 equipes de astrônomos para lá, dos melhores da época. Uma para Sobral, no Ceará, outra para São Tomé e Príncipe. E aí eles mediram exatamente a teoria da relatividade. Eles mandaram um telegrama para o Einstein dizendo: acabamos de medir a teoria da relatividade. E aí o Einstein fez uma respostinha engraçada do tipo: se fosse o contrário, Deus estaria errado. Ou algo assim, porque ele era dado à espirituosidade, sabe? Esse é, assim, um dos momentos mais importantes da história da física. Faz uma hipótese. Vê se essa hipótese ela é coerente com tudo que você conhece. E aí você vai tentando falsificar essa hipótese. Na realidade, a ideia básica é essa. A partir do momento em que você não consegue mais falsificar essa hipótese, ela vira uma teoria. Então, você nunca pode dizer que uma teoria é verdadeira. Ela apenas resistiu a todas as tentativas de falsificarem até hoje. A ideia básica é essa, mas também não é algo assim tão linear, né? É um processo bem mais caótico que isso. Eram pequenas, eu ficava tentando explicar para elas o que eu fazia. Eu tenho os desenhos da Joana. A Joana me desenhava com aqueles vasinhos de químicas, de misturar coisa que a gente vê nos desenhos animados. Aí eu falava: ó, não é isso que eu faço não, hein? Não misturo nada. Eu trabalho com modelagem computacional. E aí um dia eu fui explicar pra ela o que era isso. Aí ela perguntou: mas pai, o que você faz mesmo? O que eu faço mesmo? Você não mistura esses frasquinhos. Não misturo frasquinho de nada. Mas o que você faz? Eu faço o seguinte: vamos supor que eu queira estudar um acidente de carro. Vamos supor. Aí tá lá o cara no carro dirigindo e bate numa árvore.
Aí eu vou no computador, boto o carro, boto a árvore e bato ele vindo daqui, bato ele vindo daqui e vou fazendo isso. Modelagem computacional é isso. Eu vou mudando os parâmetros, né? Usei essa palavra parâmetros. E aí pronto, bato de novo. Aí calculo quanto o carro se estraga de acordo com a velocidade dele. Ali, assim, tentando dar um exemplo da vida. Porque, na verdade, eu faço isso com estrelas, raios cósmicos, átomos. Ela ficou vindo pacientemente durante meia hora. Falou assim: então quer dizer que tudo que você faz é mentira? Não existe. De certa forma, não existe. Aí no computador, mas esses carrinhos aqui, eles existem? Não, eu tô inventando aqui. Ah, foi uma decepção! Tudo que você faz é mentira! É minha mentira mesmo. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß, hat ein Zettel im Schnabel, von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm einen Gruß mit und einen Kuss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. O espectro eletromagnético que a gente acha que conhece, a gente só conhece uma faixazinha desse tamanho. Tem um monte de coisa para cá, tem um monte de coisa para lá, que a gente só vê por aparelhos. Raio-X. Se alguém tira um raio-X do seu corpo, você vê lá os ossos. Você não vê quando o cara liga o aparelho. Na verdade, sai um jato de partículas que, se você tivesse uma visão especial, você veria aquele jato atravessando o seu corpo, entendeu? Mas você não vê. Você não vê nada. Está lá tranquilinho, não sabe o que está acontecendo. Está sendo atravessado por um jato que você não vê, não sente e que depois aparece. Aí você faz um experimento que é o seguinte. Você pega uma piscina. Aqui você tem uma fonte de ondas eletromagnéticas e um detector ali na frente. Aí você joga uma onda de rádio. Ou seja, para cá, uma onda de um comprimento enorme. Ela vai ser rapidamente absorvida na água. Aí você vai fazendo, chega aqui, infravermelho, rapidamente absorvido na água. Mergulha uma canetinha laser na água e um detector de luz. Liga a canetinha laser na água. O laser, particularmente, é vermelho, a gente vê, anda muito na água, anda a 30 metros na água. Se a água for limpa, a 30 metros. Aí então, não anda na água, não anda na água, não anda na água. Anda muito na água, aqui no visível, onde a gente vê, anda muito na água, mas muito. Aí sai do visível, vai para a direita, onde tem raio-X. Não anda nada na água. Micro-ondas. Do nosso forno, que a gente também não vê, mas que tem uma onda lá dentro. Não anda nada na água. Micro-ondas anda a fração de milímetros na água. Se existisse uma canetinha laser que emitisse micro-ondas na água, ia ser rapidamente absorvido. Ok. Qual é o interesse nisso? O interesse nisso é óbvio. É que a gente, os seres humanos, são mamíferos que vieram da água. E a gente herdou, no processo evolutivo, a característica de ter nascido na água. Não tem como você explicar o nosso aparelho visual. Por que a gente só enxerga uma fração tão pequena do espectro eletromagnético? Porque é muito pequena mesmo. Tem um monte de coisa para cá, tem um monte de coisa para lá, e a gente só vê esse pedacinho. E é esse pedacinho, por questão da mecânica quântica das moléculas, que a visão na água é melhor. Então o que acontece? Uma hipótese óbvia. A gente veio da água. E os bichos que desenvolveram a visão mais próximo desse comprimento de onda eram os que se davam bem na água. Porque você enxergava. E a natureza foi fazendo opções. Quem tinha uma visão que enxergava bem na água se dava bem, andava em básico.
E é óbvio que isso é verdade, isso não tem dúvida, não pode ter sido uma coincidência. Milhares de hipóteses e os mamíferos todos enxergam por essa janelinha. Lieber Vögel, fliege weiter, nimm einen Gruß mit und ein Kuss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Eu acho isso extremamente bonito, porque nós trazemos no nosso corpo um carimbo que diz: 1, vocês vieram da água. 2, vocês herdaram a física da água. Isso não tem dúvida, vocês herdaram a física da água. Isso é muito importante para a gente, porque toda a nossa arte visual é baseada nesse pequeno intervalo. O olhar é herdado da física da água, disso a gente também não tem dúvida. Quando você olha qualquer coisa, quando você vê uma pedra, o ato mais simples do cotidiano, nesse ato está embutido toda essa história. Como é que você vê uma pedra usando o seu aparelho visual, que veio de um processo evolutivo, que carrega toda a física e a mecânica quântica da água? Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel, von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm einen Gruß mit und ein Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, em francês, é o maior laboratório de física do mundo e tem o colisor de partículas. O CERN custa alguns bilhões de euros por ano, custa uma fortuna e tem 4 grandes experimentos. Só o anel é um anel de 27 quilômetros e 200 metros debaixo da Terra. É um túnel que você anda lá. Uma caverna gigantesca. Um túnel enorme. 27 quilômetros. Cruza a fronteira da França com a Suíça. As partículas circulam nesse anel e colidem em 4 pontos desse anel, onde tem grandes experimentos que veem o produto desta colisão. Isso custa bilhões de euros. Custa muito dinheiro. E por que os países dão dinheiro para isso? A resposta: conhecer o universo, conhecer as leis do universo, entender. Bacana. A segunda resposta: porque ali se produzem tecnologias que não seriam produzidas de outra forma. Tem alguma coisa como uns 10 mil cientistas trabalhando lá, de todos os países. Eu trabalhei lá durante muitos anos. Tem chineses trabalhando, russos. Um dos detectores em torno desses pontos de colisão tem 50 mil toneladas. Os engenheiros têm que calibrar esse negócio numa fração de milímetro. Você calibrar um negócio de 50 mil toneladas numa fração de milímetro é um problema de engenharia incrível. O CERN já se pagou pelos próximos 100 mil anos na Terra, porque lá foi inventada a www, a internet. Tudo que a gente conhece de internet foi inventado lá pelos físicos. Então, isso já pagou tudo que eles gastaram e que ainda vão gastar nos próximos anos. O CERN foi criado depois da guerra. A Europa estava destruída. A ciência europeia estava destruída. Então, um grupo de cientistas e políticos criou esse laboratório para revitalizar a ciência europeia, que estava, depois da Segunda Guerra Mundial, destruída. Não apenas em termos econômicos, mas os grandes cérebros da Europa tinham migrado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam os 200 melhores cientistas do mundo. Foram para lá. Inclusive pessoas que em outras circunstâncias seriam consideradas assassinas, tendo que ser julgadas em Nuremberg. Mas
Eles falaram, não, cientista não vai ser julgado em Nuremberg. O laboratório de ofício de doutorado, o Fermilab. Fermi é um italiano, Enrico Fermi, que migrou para os Estados Unidos no meio da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos grandes cérebros na construção da bomba atômica. Os Estados Unidos deram tudo para ele. O Fermilab é em homenagem a ele. O CERN foi criado nesse contexto. Ele é um exemplo de como a humanidade deveria ser. Ele é governado por um board de 20 países que tem um objetivo em comum. A presidência é rotativa e as decisões são tomadas politicamente. O que a gente vai fazer? Juntos. O túnel cruza a fronteira da França com a Suíça. Então, quem trabalha lá passa pela fronteira sem o menor problema. É pertinho de Genebra. Em cada experimento, tem entre 1.000 e 1.500 pessoas trabalhando. Tem 3.000 pessoas. Eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com internet no Brasil, porque o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, foi o primeiro lugar no Rio de Janeiro a ter internet. Eu trabalhava lá, fazia meu doutorado. Eu acompanhei isso nos últimos 20 anos. Arte e ciência. Não é tão óbvio fazer essa conexão. Mas no mesmo momento em que a ciência estava rediscutindo as noções de espaço, a arte também começou, com o cubismo e tal, a fragmentar o espaço. Tem um outro momento também da história da arte e da ciência em que elas se aproximam, que é a conquista da perspectiva. Se você olha as pinturas da Idade Média, era tudo chapado, não é? O espaço era basicamente bidimensional. E toda a representação das pessoas, o tamanho delas, estava relacionado à importância que elas tinham na imagem, não com uma relação espacial. Aí depois de 1500, 1600, aquele pessoal da Itália começou a fazer uns experimentos, ao mesmo tempo em que existia a matematização do espaço por Galileu, onde você precisava pensar o espaço como um sistema de coordenadas tridimensional. Então tem esse momento que é extremamente interessante, porque aconteceu assim no mesmo século. Foi descoberta do espaço pelos pintores com a perspectiva, ao mesmo tempo que cientistas também estavam explorando o espaço, Galileu, Newton, esses caras. Eu acho que deve ter alguma conexão, assim, de algum jeito. É porque na arte, é claro, tudo era chapado, depois adquiriu tridimensionalidade. E na ciência também, você começou a explorar o espaço. Eu acho esse momento tão rico. Tão interessante. Tanta coisa aconteceu ao mesmo tempo. Bem depois da Idade Média, 1500, 1600, por aí. Renascimento. A compreensão de como todos esses elementos pesados, o ferro que corre na nossa hemoglobina, o sódio e o potássio que fazem essa bomba nos nervos. Quando você dá um beijo em alguém, sai aquela sensação. Os impulsos nervosos caminham por essa bomba de sódio e potássio. O sódio e o potássio foram feitos nas estrelas. O único lugar em que você consegue fazer sódio e potássio é numa explosão. Na Terra não tem nenhum fenômeno que consiga fazer sódio e potássio. Essa é a questão. Isso é algo que é absolutamente bem conhecido, ninguém tem dúvida disso. Todos os seus elementos foram feitos numa estrela, numa forja, numa estrela. Eu acho isso absolutamente poético. E cientificamente é bem estabelecido. É bem estabelecido. Quando eu era criança, índio não era um ser humano da mesma categoria que a gente. Isso era uma coisa clara.
Meu pai era promotor. Então, justiça em Cruzeiro do Sul. Se você matasse um índio, ok. Você estava se defendendo. Era uma categoria entre bicho e gente. Não era legal matar. Mas se matou também. Um dos projetos em que trabalho hoje, a busca da matéria escura, se materializou nos últimos 5 anos, quando se percebeu que no universo existia alguma coisa que a gente não sabia. A matéria escura é alguma coisa que existe nas galáxias. A gente sabe que existe algo que faz força gravitacional, mas não conseguimos ver com telescópios, não se manifesta em forma de estrela, não brilha. Mas a gente sabe que tá lá. O que a gente sente, velho, as estrelas girando em toda a galáxia. E para que isso aconteça, deve existir alguma massa atraindo essas estrelas, algo muito maior do que a gente consegue ver com o telescópio. A gente sabe que existe, mas a gente não sabe o que é. Esse é um dos meus experimentos. Para as estrelas de fora girarem, algo precisa puxá-las, segurá-las. Quando a gente faz as continhas, são até simples. Você vê que tem alguma coisa ali no meio muito maior do que a gente consegue prever. Muito maior mesmo, 5 vezes mais. Essa matéria nossa, essa matéria que a gente conhece, ela compõe 5% do universo. Os outros 95% a gente não sabe o que é. E um dos meus projetos é estudar o que é esse 95%. Existe uma coisa chamada modelo padrão, que é o que explica esses 5%. O modelo padrão, de uma forma muito simples, a gente sabe que tudo que a gente conhece aqui nessa sala, os nossos corpos, eles são feitos de quarks. E os quarks compõem os prótons e os nêutrons, que também compõem o átomo. Então existem partículas fundamentais, são os quarks, os elétrons e as partículas próximas dele. O neutrino sempre quando há uma reação nuclear aparece um elétron e um neutrino juntos. Existem certas leis de conservação. Tudo que acontece no nível subatômico é regido por certas leis. O neutrino, as pessoas não sabiam que ele existia, mas para aquela lei valer alguma coisa desconhecida tinha que estar ali. Para ver a conservação de energia no nível subatômico. E foi assim que o neutrino foi descoberto. Hoje você vê uma foto dele, você vê com o instrumento. A gente vê coisas que os olhos desarmados não veem. Tem uma história que também é muito interessante. Eu estava na Alemanha, eu fui dar uma palestra em Hamburgo. Aí eu estava lá, passeando. Porque eu faço assim, né? Quando eu chego numa cidade que eu não conheço, eu saio passeando. Aí eu vi um jardim super bonito, não tinha nada que dizer que não podia entrar, eu fui e entrei. Lá dentro tinha um monumento, muito estranho.
uma coluna de mármore preto, os nomes escritos. Aí eu fui ver e falei, caraca, eu conheço esse nome aqui. Meu alemão é muito ruim, mas estava lá Curie, Madame Curie, e vários físicos. Eu falei, cara, que interessante. Eu reconheço vários nomes aqui. A Madame Curie, que é a mais famosa, o marido dela. Aí eu fui ver na internet. E eu descobri que esse monumento era em homenagem aos cientistas que morreram tentando entender a radiação. A Madame Curie morreu de um jeito péssimo, toda ferrada. Ela não sabia o que ela estava pegando, então ela pegava urânio, essas coisas, com a mão, para tentar entender e tal. E aí ela foi se queimando e morreu disso. Era um monumento muito soturno, muito impactante. Aí quando eu saquei o que era, eu fiquei mais impactado ainda, porque hoje em dia no laboratório a gente tem uma neura. Não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Porque o que aconteceu é o seguinte, tem uma foto que é super famosa, que é a foto do cara que descobriu o raio-x. Ele descobriu o raio-x nessas. Ele pegou um material radioativo qualquer, que a gente não sabe o que era, mas a radioatividade foi descoberta assim. Eles guardaram um sal radioativo. E lá perto tinha uma placa fotográfica. E aí, sem expor a placa, ela ficou branca. Ué, o que está acontecendo aqui? A placa, sem receber luz, ficou branca. O que está acontecendo aqui? Era uma placa fotográfica antiga, né? Aí, enfim, eles descobriram que aquele material jogava alguma coisa que fazia com que a placa fosse ativada como se tivesse recebido luz. E assim foi descoberta a radiação. Aí eles começaram a entender, mas eles pegavam aquilo com a mão, né? Aí tem essa foto desse cara, do Röntgen, que ficou super famosa. Com esse material, ele fez uma foto da mão da mulher dele. Essa foto, na época, fez o maior sucesso, porque você podia enxergar, você podia ver o interior do corpo humano, entendeu? Sem cortar. Então tem lá essa foto da mão da mulher do Röntgen com o anel aparece no dedo super forte assim, e essa é a primeira imagem de raio-x. Aí todo mundo começou a usar essa porra, entendeu? Vamos fazer, vamos acontecer, os médicos se animaram, podendo ver coisas, e todo mundo saiu usando isso sem entender direito o que estava acontecendo. Outra coisa que saiu de lá, do CERN. A medicina moderna é toda baseada no que a gente faz. Esse exame PET, por exemplo, ele vem de Positron Emission Tomography. Você toma um contraste, que é um líquido que tem um material radioativo. Esse material, normalmente você põe ele na veia. E esse material se acumula, por exemplo, se tiver um tumor. Ele tem a tendência a se acumular ali, no tumor. O contraste, o líquido, ele é cheio de positron. Então, ele fica emitindo positron. E se você toma aquilo, você fica emitindo positron. Aí, esse material, ele tem que ser produzido algumas horas antes. Aqui ele é preparado na Ilha do Fundão, na madrugada. E os hospitais recebem, porque ele tem esse positron que está se gastando. O positron é a antimatéria do elétron. É o elétron de carga positiva. Então, se você toma isso, você está tomando uma coisa que vai criar a antimatéria em você. Aí tá, cria essa antimatéria, o positron, que vai encontrar com o elétron, que é a matéria, no seu corpo. E juntos eles vão produzir um raio-x, uma onda eletromagnética, um negócio assim. Aí você é cercado por detectores que veem esses raios de onde eles estão saindo. Isso é produto do CERN. Aí eles vão produzir uma imagem super detalhada. Em algumas horas, o seu corpo vai expelir esse contraste. Tá? Em algumas horas ele já morreu. Ele morre. Na madrugada, sai um monte de vans para os hospitais do Rio com esse material que dura algumas horas. Toda essa parte da física de imagens é produto direto da física de partículas. Então, essas coisas foram desenvolvidas com outros objetivos. É por isso que os países dão bilhões de dólares para esses experimentos.
Meu relacionamento com meu pai sempre foi difícil. Discutíamos por tudo. Cuba, Cuba Libre, rock, religião. Ele se irritava com as minhas teorias de que as prostitutas eram as heroínas da sociedade patriarcal. Meu pai era, assim, a pessoa ilustre da cidade, sabe? A maior biblioteca da cidade era lá em casa. E era onde aconteciam os nossos momentos de trégua, de perfeita comunicação. As conversas sobre os romances que eu li, que ele já havia lido. Machado de Assis, Victor Hugo, Dante. Tinha de tudo um pouco. Tinha até uma prateleira que ele dizia: isso não é para sua idade. Lawrence, o amante de Lady Chatterley, Laclos, As Ligações Perigosas, livros do Marquês de Sade. É claro que isso não é para sua idade significava para mim: leia o mais rapidamente possível. E aí eu estava lá, imerso nessa exata prateleira, quando um professor de português pediu que escrevêssemos uma redação sobre Édipo e a Esfinge. E aí eu me baseei em Lawrence, ou em Sade, sei lá. Como diria minha filha Cora hoje: pai, você se empolgou. E aí meu pai foi chamado no colégio. E o irmão Marista: seu filho tá bem? E o padre: ele tá com algum problema? Era um colégio católico. E aí quando a gente voltou pra casa, meu pai me chamou no escritório dele, furioso, ele fuzilou: olha aqui, se você quiser continuar escrevendo essas bobagens de Édipo lambendo a esfinge e outras baboseiras, você escreve no seu caderno, tá bom? Mas não fica mostrando por aí, principalmente para quem não pode lamber ninguém. Tem um sujeito que desenvolveu uma técnica de saber exatamente do que o Sol é feito aqui da Terra. Aliás, a história desse cara é bem interessante. Fraunhofer. Fraunhofer parece um personagem de Dickens. Charles Dickens, né? E era um garoto que trabalhava numa oficina e a oficina pegou fogo. Só ele sobreviveu. Um personagem de Dickens mesmo. Foi levado para o hospital todo queimado. Tinha, sei lá, uns 15 anos. Aí o prefeito da cidade, o Eduardo Paz da época, foi lá. Levou jornais e tal. Aquela mesma coisa. Que o garoto tinha ficado famoso, tinha sido resgatado dos escombros. E deu uma grana alta pra ele. Mais 5 libras. Ele saiu de lá, reconstruiu a oficina que ele tinha de lentes. Ele fazia lentes, polia lentes. E ele se tornou o maior especialista em telescópios. Todos os telescópios eram feitos por ele. Autodidata. E ele desenvolveu uma técnica que era a seguinte. Ele pegava um gás. Os químicos estavam descobrindo os gases na época, né? Então ele pegava, sei lá, hidrogênio. Pegava um gás, botava uma luz assim, imagina um certo vaso e uma luz que atravessa esse gás. E ele inventou uma coisa chamada espectroscópio. O que o espectroscópio faz? Ele separa a luz nas suas componentes. Então ele percebeu que cada gás tinha uma assinatura. Porque cada gás separava a luz de um jeito diferente. Mudava o gás e o troço mudava. Depois ele pegou aquele negócio e apontou pro Sol. Basicamente isso. Aí no Sol ele falou: tô vendo hidrogênio, tô vendo não sei o quê, tô vendo não sei mais o quê. Mas tem um gás aqui que eu não conheço. Tem um gás que eu não conheço. Aí todo mundo: o problema é que seu espectroscópio, afina ele melhor. E o gás estranho continuava lá. Anos depois, um outro cara pegou essa técnica e descobriu. É o gás hélio, que a gente usa hoje para encher balão. Foi descoberto primeiro no Sol do que na Terra. Fraunhofer. Aí a gente consegue ver. Esse cara se tornou o maior especialista em ótica do final do século XIX. Fez descobertas incríveis na astronomia. Metade do que a gente usa hoje na astronomia foi ele quem desenvolveu. Aí a gente consegue ver. Outra coisa, a gente consegue ver melhor o Sol do que a Terra. A gente conhece mais o Sol do que a Terra. A gente conhece o Sol bastante bem. Bem ao contrário do que o Conte falava. É louco isso, né?
Tem uma história com meu pai que também é engraçada. Eu vou contar rapidinho pra vocês. Eu estudava em Cruzeiro do Sul, né? E um dia eu tive uma aula sobre Brasil, coisas como amar o Brasil e tal. Era uma visão bem 1970, né? Aí eu tive essa aula e tava um clima meio estranho lá no Acre. E a polícia militar tinha acabado de chegar, só tinha polícia territorial antigamente. Aí chegou a polícia militar nos anos 70, todo mundo de preto, super armado e tal. Era um astral bem diferente, né? E aí eu tive essa aula e a gente tinha uma estrofe do Castro Alves num caderno. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do céu encerra as promessas divinas da esperança. Ponto. Aí eu voltei pra casa depois dessa aula, todo animado, né? E aí eu falei do poema. Meu pai ficou me ouvindo assim e falou: mas tem uma coisa que eu tenho que te ensinar. Vem aqui, deixa eu te mostrar. E aí foi na estante e pegou um livro, né? E aí falou: senta aqui e vamos ler esse poema. Aí o Castro Alves, né, manda bala. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que impudente na brisa tripudia. Chora, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. E Andrada arranca este pendão dos ares. Colombo fecha a porta dos teus mares. Meu Deus, mas que bandeira é essa, né? Que impudente na gávea tripudia. Aí eu... Caracoles, mas o poema é o contrário. Aí meu pai, é o contrário. Eu fiquei assim, meio em estado de choque, né, porque eu era pequeno. Eu falei, pô pai, mas é o contrário. Aí meu pai, é exatamente o contrário do que seu professor falou. E o meu pai, ele tinha essa mania assim, meio... Parece que era do Lavoura Arcaica, sabe? Toda a história tem uma moral, né? Aí ele falou assim: leia sempre o poema todo. É uma história que eu acho bem engraçada, porque os caras pegaram uma estrofinha, que é, né, laudatória do Brasil, e o poema é todo o contrário, né? São mulheres desgraçadas, sedentas, alquebradas, suspendendo as tetas magras crianças, não sei o quê. É uma das coisas mais loucas que eu lembro, assim, da minha infância. Eu tenho várias histórias assim com meu pai. Leia sempre o poema todo.